Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live onde nós vamos conversar hoje sobre as diferenças entre entrevista motivacional e o modelo transteórico. Você sabe quais são? Por incrível que pareça, muita gente fala sobre isso. Mas conforme a gente vai estudando e aplicando essas questões também na prática, a gente vai vendo que as abordagens são distintas e talvez até a proposta técnica delas também. Apesar, obviamente, de estas técnicas permitirem a complementação. Sou a doutora Vanessa Coutinho e hoje nós vamos ter uma convidada mega especial. Deixa eu já chamá-la. Olá! Seja Oi, muito bem-vinda, querida. Que obrigada. privilégio, viu? Muito obrigada por ter Eu que, aceito o convite e estar aqui compartilhando conosco de tantos saberes, gente. obrigada, eu que agradeço, Vanessa. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olha só, se eu estou lendo assim, a nossa professora querida, minha É, professora, coraçõezinhos, né, gente? Que é isso são, mesmo que é lindo, são merece. minhas alunas da graduação. Estou só vendo aqui, a Fernanda e a Amanda, minhas alunas. É muito bom dar aula na graduação, né? Eu Demais. gosto demais, Rochelle, demais. Eu amo também. Eu gosto mesmo. Eu tenho você atua lá na formação básica, né? E consegue provocações que eles podem levar para a vida profissional, ainda mais a gente que tem a prática e o pé na Exatamente. ciência, É. consegue brincar, né, com E eu sou essas professora de questões. fisiopatologia, eu sou professora de nutrição clínica, então, assim, a minha área é bem diferente da, vamos dizer assim, a minha área acadêmica na graduação é bem diferente da minha área, de fato, né, que eu trabalho com comportamento alimentar na prática clínica e nas pós-graduações eu dou aula de transtorno alimentar, porque, né, eu tenho pós-graduação em transtorno alimentar, então essa é meio que a minha praia mesmo, né? Mas aí eu sempre tento dar uma trazida, né, uma realidade dessa para os meninos, para que eles já comecem a flertar com esses conhecimentos, né? Já... Como nós precisamos aí repensar bastante coisas e entre elas, né, Rô, repensar as novas técnicas que trazem essa proposta da gente parar e refletir se o método convencional não está funcionando tão bem assim. Sim. Primeiro é ter humildade de dizer que tem nele. E segundo é dizer o que eu posso fazer, aprender de diferente, né? Para trazer as provocações. Sim, é intenso, né? A gente eu falo muito, Ave Maria, para os meus alunos demais de graduação, assim, que tem algumas coisas que eu acho que são muito consequências das nossas atuações, assim, é como se a gente nós enquanto nutricionistas não defendemos aquilo que é nosso, não chegamos junto, né, vamos dizer assim, vai ter uma conversa com o médico de igual para igual, né? O médico fica achando que a gente não tem aquele conhecimento suficiente, ou que a gente não sabe Perfeito, daquilo. Só que, na verdade, perfeito. principalmente em âmbito hospitalar, essa área é nossa, né? A prescrição é nossa, né? O cuidado é nosso, a responsabilidade, se der alguma coisa errada, ela é nossa. Né? Então, eu falo muito isso para os meus alunos, que assim, a gente não pode baixar a nossa cabeça, a gente não pode se deixar realmente levar pela fama de que não tem conhecimento bioquímico, que não tem conhecimento profissional adequado, né? Que essa é a nossa parte, é o que eu tento mais estimular e mostrar para eles, né? Tipo, gente, se vocês quiserem trabalhar em hospital, que não é muito a minha área, apesar, né, de eu apresentar a terapia nutricional para eles né, dos atendimentos hospitalares, ou seja, né, na doença, nas doenças graves, nos pacientes críticos, eu sempre tento trazer muito isso para eles. E, assim, claro, colocar ao lado do modelo humanizado, né, que é algo que a gente hoje observa em paralelo, mas como você disse, num ambiente hospitalar, que são, sei lá, 800 leitos para um nutricionista, dois nutricionistas, isso se torna cada vez mais difícil, mas a gente vai, é como dizer assim, a gente se vira nos 30, né?
A gente estuda e baseia as nossas os nossos trabalhos na ciência. É isso que eu acho que é o nosso papel principal. Nossa, excelente, assim, ó, gente, sem ensaio, mas isso que é legal, né? Trazer as experiências ao vivo. Eu concordo muito com isso, da gente ter um embasamento científico, e me assusta muito que eu tenho escutado a seguinte frase: como é que é? A clínica é soberana. E quem fala isso normalmente é um pessoal que não tem o pé em pesquisa e ou não passou, né, por essa maturidade, que eu acho que é muito legal, né? Aprender a ler um artigo científico, a fazer a crítica, compreender, a comparar com guidelines e outros Isso. protocolos internacionais, enfim, esse bom senso, porque eu ouço muito assim, ó, o professor fulano ensinou, que eu tenho certeza que são pessoas fabulosas, mas a gente tem uma tendência a ter um olhar mais exclusivista, maior em lateralidade, quando a gente tem afinidade ou pesquisa alguma coisa. Então, é Claro, importante integrar a ciência, a nutrição científica, com a prática clínica, sem claro. dúvida, né? O melhor dos Claro. mundos. É o que eu digo, tipo assim, a prática clínica, pelo menos ao meu ver, eu só consigo realmente fazer com segurança se for embasado em evidências. É como se assim, eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em Wuhan, eu vou trabalhar em hospital, eu vou trabalhar, onde eu for trabalhar, não importa, né? Eu vou ser nutricionista, e eu vou trabalhar baseado em evidências, não é? Eu fui lá, Perfeito. e pensei e botei, meu Deus, onde será que eu achei isso? Não, É, né? não, ou tradicional, o meu paciente, no Isso. meu consultório, eu tiro leite e curo rinite alérgica. Então, pois é, aí a gente Então, diz assim, não, porque foi empírico, né? Porque eu fiz isso. Não é porque funcionou com uma pessoa que vai funcionar com todas as pessoas, né? E será que realmente foi aquilo? Isso foi controlado de que forma, né? Não existe exato, 10 em outras. sensacional. Eu sempre falo isso, assim, eu sou extremamente científica, eu amo a ciência, meus alunos sabem, tipo assim, tudo meu, pessoal, é procurar no Google, mas saber procurar no Google, é procurar uma diretriz, é procurar a sociedade brasileira, é procurar os guidelines internacionais, é isso que eu falo, assim, porque quando dá uma coisa errada, quando a gente faz uma coisa errada, por exemplo, não é nem errado, eu fiz aquela minha conduta, né, eu tive uma conduta e aquela minha conduta eu tirei da ciência. Se por acaso eu tiver uma intercorrência, eu tenho como mostrar o porquê que eu fiz aquilo. Eu não tirei do meu achismo, eu fiz baseado em evidências, né? E aí, Perfeito. quando acontecem coisas erradas e as pessoas, né, têm esse tipo de trabalho, como você citou, por exemplo, de não sabe de onde é que tirou, eu tirei porque eu fiz com um paciente assim, deu certo. Como que essa pessoa vai justificar a conduta dela? Como que esse profissional vai poder respaldar realmente toda a classe de nutricionistas fazendo porque ele acha que é assim, né? Perfeito. Perfeito. Poxa, que legal, gente. É uma honra mesmo. Eu falo que as afinidades criam essas amizades e admirações, né? E a Rochelle contribui conosco também nas pós-graduações. E é um Isso. privilégio muito grande conhecer pessoas como você, não por sermos pares, né? Mas porque nós conseguimos trazer essa discussão num nível da ciência, num nível da prática clínica e pensando no bem do aluno, do nutricionista, do aprendizado, para que ele tenha respostas. Acho que a primeira coisa que eu quero trazer à provocação é sobre as diferenças entre entrevista motivacional e o modelo transteórico. Quando a gente fala em modelo transteórico, a gente pensa, acho que na diferença básica entre as duas técnicas, que uma envolve perguntas abertas e o outro perguntas fechadas. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho visto, Rô, até levei a provocação para o grupo, né? Sim. Muita gente usando entrevista amorosa, comunicação não violenta, entrevista motivacional, escuta ativa, que são
pautas diferentes, não estou dizendo que não possam ser usadas na mesma consulta, gente, já vamos chegar lá. Para identificar o estágio da mudança do paciente. Então, eu queria que você explicasse para a gente, primeiro, o que é o modelo transteórico, que estágios são esses? E se você permitir que a gente vá conversando bem formalmente, né? Falando juntas, enfim, fazer um papo mesmo. Claro. Gente, eu uso, né, Vanessa, eu uso bastante, muito mais a entrevista motivacional na minha prática clínica, certo? Do que o modelo transteórico. Mas eu uso um pouco do modelo transteórico, né? Às vezes eu sinto necessidade de entender ou de trabalhar também o modelo transteórico junto, que no caso, né, o modelo transteórico, ele é uma teoria, né? Ele tem uma teoria que tem como, vamos dizer assim, a finalidade de entender qual é os sinais de prontidão que aquele paciente está apontando para uma mudança de comportamento, que no nosso caso, mudança de comportamento alimentar. Então, esses sinais de prontidão, esses estágios de prontidão, né, que a gente também pode fazer vamos dizer que é um sinônimo do modelo transteórico, né, os estágios de mudança, eles são 5, né, que são contemplados, no caso, nos termos pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Então, dentro desses 5 estágios, a gente consegue, vamos dizer, através de um questionário, né, normalmente de uma escala de 0 a 10, como você falou, uma escala fechada, né, que a gente consegue avaliar em qual prontidão aquele paciente está, né? No caso, na pré-contemplação, é aquele indivíduo que ele nem sequer observou, notou a necessidade de uma mudança de comportamento. Provavelmente ele chegou lá no consultório com aquela frase típica de tipo, foi minha mãe que me trouxe, né? Ou foi eu não médico. consigo, isso não é para mim. Acho que é legal também a gente trazer a pré-contemplação como uma identificação ilusória. Sim. Né? Assim, nossa, você viu tal atriz, a minha prima, a minha cunhada, sei lá quem, uma amiga minha, alguém próximo, fez tudo isso, Conseguiu. mas ela deve ter feito cirurgia, ela tem muito dinheiro, né? Então aí vem as crenças, né, associadas a isso. Que trazem, né? E eu ouço isso direto, assim, não, mas ela tem dinheiro, ela fez tratamentos estéticos e é por isso que... Peraí, deixa eu entender como é que isso funciona, né? Então, isso é muito legal identificar, né? Por que serve o modelo, né, transteórico? Para que ele serve? Pronto. E aí, no caso, sendo pré-contemplação esse início, e o de manutenção, já aquele indivíduo que já tem mudança de comportamento e que já está mantendo há pelo menos 6 meses e, assim, está dando conta, né? Vamos dizer que seja esses os estágios. No caso, gente, por exemplo, assim, esses estágios, eles não têm uma possibilidade linear. A motivação, ela é dinâmica, né? Quando a gente vai falar do termo motivação, independente de modelo transteórico ou de modelo de entrevista motivacional, a gente está falando que, por exemplo, eu posso estar motivada numa situação agora e para a minha alimentação eu não estou nem aí. E né? Excelente essa fala, hein, Rô? Porque motivação é uma terminologia mais moderna da nutrição e que não é de domínio de uma técnica X ou Y. Inclusive, eu como Master Coach ou terapeuta em psicologia positiva, a gente usa muito a palavra, o sentido da motivação e o sentido do propósito de cada um, né? Isso. Então, muito legal isso que você trouxe. Prestem atenção nesse aprendizado, que já começa daí um pouco a confusão. Isso, Falar e eu acho que motivação, eu acho que exatamente aí tem uma reticências, né? Parece que... Porque quando a gente está definindo a motivação, né, e explicando a motivação, às vezes as pessoas meio que colocam como sinônimos eu estar falando de motivação e estar falando de estágios de mudança. E não é isso, né? A motivação é uma coisa e os estágios de mudança são outras coisas, né? Mas então
a questão do modelo transteórico, então a gente tem esses 5 estágios, e em paralelo, nós temos também os processos de mudança. Que no caso do modelo transteórico, né, os processos de mudança que são divididos em 2, e dentre esses 2 a gente divide em 5 de cada um, que a gente chama de processos cognitivos, que são aqueles relacionados com os processos mentais, né? E os processos comportamentais, que são aqueles que a gente fala sobre as ações. Então, os indivíduos que, né, no caso, aquela pessoa que vai trabalhar com o modelo transteórico, ele vai atuar com os processos de mudança por meio dessas escalas, dessas perguntas fechadas, como você bem citou, para tentar mexer o paciente dentro dos estágios de mudança. Né? Mas adorei a fala. A gente tem a intenção de movimentar o paciente, mas não é induzi-lo a algo que ele não queira. Ao contrário, gente. Pelo contrário. É engajá-lo para que ele compreenda o estágio que ele se encontra, a vantagem e desvantagem disso, e a partir das próprias forças e recursos, faça o movimento para circular isso. E ao contrário do que muita gente pensa, eu não gosto muito daquele formato de escada de um modelo para o outro, porque uma coisa não é melhor nem maior. E, enfim, até eu gosto mais daquele espiral, né? Porque tu pode voltar para o mesmo ponto e a amplitude disso também ser bastante diferente, né? Então, isso é muito legal entender que nós temos o processo de mudança e diferentes processos, e os próprios autores da técnica trazem que a gente tem que usar pelo menos 2, e que existem pequenas diferenças de linguagem. Eu acho que uns chamam de pré-contemplação, contemplação, preparação. Isso. Né? Também é uma terminologia utilizada, ação, manutenção e término, e outros dividem em 5 estágios. Porque ele foi criado inicialmente com propósito para trabalho com pacientes com comportamentos de adicção, e depois foi aplicado para modelos de comportamento de emagrecimento, para gestantes, e aí a coisa diabetes, foi... Né? Diabetes hoje saúde, tem muita publicação, né? Isso. Com essa ênfase de saúde, ela veio... Essa saúde, no sentido que nós, nutricionistas, utilizamos, ela veio bem depois, né? Sim. Ela, nos anos 80, a ideia disso era a psicoterapia não funciona. Então, Isso. o que está dando, o que está acontecendo aí? E aí veio toda essa descoberta do modelo transteórico, do Prochanska, e não foi só ele, né? Ele com o Welliser, que nos anos 80 trabalhavam com tabagistas, e aí entrou de Clemente, com estudos também com tabagistas e outras drogas, e ampliaram para ansiedade, exercício físico. Então, entender essas abordagens é importante, porque ela também traz elementos da compreensão da dimensão de cada estágio, né, do comportamento. Quer dizer, o que é necessário aqui, né? E as pesquisas, poucas pesquisas que tem em Rô mostram que para emagrecimento 40% dos pacientes está em pré-contemplação e 40% em contemplação. Isso. Ou seja, olha que estão num estágio, né? A maioria das pessoas, né, com desejo de emagrecimento, eu gosto de falar essa palavra para deixar claro que o objetivo do paciente não é o objetivo do nutricionista. Isso. São coisas diferentes. Nós temos o nosso objetivo tem que estar galgado, tem que estar com base no conteúdo técnico, científico, em diretrizes, e na intenção verdadeira de auxiliar, obviamente, o nosso paciente. Saúde, né? É a saúde, isso que vai dar a saúde. E eu adorei que você falou dos processos, acho que daí já é um grande insight para as pessoas entenderem, porque eu tenho visto, inclusive, não nutricionistas e até colegas nossos, fazendo cursos e falando dos estágios sem falar do processo e das dinâmicas que o modelo propõe e já testou.
né, como alívio dramático. É uma das coisas Sim, que a gente pode trabalhar muito, a liberação social, sim, a reavaliação ambiental, isso, identificar as relações afetivas, inclusive, né? É isso. que parece que também tudo é o emocional, e não é Não, um modelo que trata só disso, né? isso. Muito legal, Bah, adorei você ter falado dos processos, porque E até um, para os alunos, eu não sei se você permite, Rô, eu queria mostrar para o pessoal, se eu conseguir, né? Virar aqui, ó. eu, É um questionário, tá, gente? O modelo isso. transteórico. Tem algumas variações. Então, por exemplo, você alguma vez mudou seus hábitos alimentares tentando comer de forma mais saudável? Sim ou não? Há quanto tempo você vem comendo ou tentando comer mais saudável? E conforme as respostas, você avança para as questões, para outras questões. Então, é importante entender, por isso que eu falei de uma grande diferença, estar em perguntas fechadas e perguntas abertas, e o modelo transteórico gerar como você falou muito bem, um score, Vamos dizer assim, uma uma escala de resposta. escala, adorei, né? A gente Eu coloca numa chamo de escala. isso, que eu chamo de score. Então, cada Pois é, questão, verdadeira ou falsa, tem esse isso, uma impacto. pontuação, né? Tem uma E, pontuação. e entender isso. E aí, por exemplo, assim, ó, se as questões foram, vou dar um exemplo. A um deu, vou chutar, tá? Falso, a 2 deu falso, a 3 deu verdadeiro, a quarta deu verdadeiro, tu identificou que o estágio é preparação. Um falso, 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 contemplação. Sim. Só falarmos da interpretação, mas o como se usa, a forma mais adequada e o uso inteligente disso. Por quê? Não serve para todo tipo de paciente, gente. Nossa. E o Eu nutricionista tem que estar considero. treinado para isso. Isso, é isso que eu ia falar. Eu considero muito mais fácil, por exemplo, trabalhar com a entrevista motivacional, com as Perfeito. perguntas abertas diante daquilo que está me surgindo ali. Eu tento pegar um gancho de perguntas abertas para fazer exatamente o que a entrevista motivacional tenta fazer, que é usar da ambivalência, né? Tentar Perfeito. vamos dizer assim, tirar o reflexo do nutricionista de induzir e, na verdade, estimular o paciente a falar sobre em que ponto ele está, em que pé ele está. Então, por isso que eu falei assim, que na minha prática, normalmente, eu sou muito mais adepta da entrevista motivacional, até porque, vamos dizer assim, foi onde eu fiz mais cursos, né? São onde eu tenho mais domínio, as minhas habilidades enquanto entrevistadora motivacional são muito mais competentes do que no modelo transteórico. Mas eu gosto muito do modelo transteórico, que foi até o que eu te falei, às vezes para complementar, né? Para complementar a minha ação. E como eu vou tentar trabalhar com aquele paciente em específico. Porque, às vezes, na entrevista motivacional, eu tento com as perguntas abertas e eu não consigo identificar. Eu tento Perfeito. fazer eu tento fazer uma questão de negociar uma agenda, vamos tentar colocar aqui os dados certinhos, né, das nossas metas, do que é que a gente vai fazer. Eu fico lançando as perguntas abertas, eu tento explorar a ambivalência, vamos dizer, mas muitas vezes eu preciso também explorar esses sinais de prontidão. Porque se eu não conseguir observar isso, né, em que pé esse paciente realmente está, e aí é onde entram essas perguntas objetivas, né, para eu poder realmente ver o que está mais fácil para ele, né, e aí às vezes eu acabo usando o modelo transteórico também. E uma coisa que eu gosto muito do modelo transteórico, que as pessoas se preocupam muito com o rótulo. Ele Sim, está em tal estágio. Como se identificar? O estágio por si só resolvesse. Não, nem isso. pensar, gente. Aliás, dentro desse modelo, além dos processos que a Rochelle comentou, né, e são vários, elevação de consciência é um Isso. processo, alívio dramático, autoavaliação, a Liberação reavaliação, social. liberação social, autoliberação,
contra-condicionamento, gerenciamento de contingências. Isso, Eu adoro administração trabalhar com contingente isso. também adoro. Sabe? Tipo assim, vai dar merda. O que a gente Isso. pode fazer? Eu vou numa festa, eu vou ficar triste, eu vou ficar nervosa, eu vou chegar em casa, o meu marido, meus filhos não estão com o mesmo objetivo que eu. Como é que eu vou lidar com a pizza que nós vamos Isso. E pedir? aí Então, fala enfim, também do suporte social, né? Que também é perfeito. uma das estruturas, né, do processo comportamental que é tão importante para essas pessoas que tem gente que não demanda tanta necessidade, mas tem gente que demanda demais, né? Então Demais, a gente vai observando isso no comportamento das pessoas, E exatamente. uma coisa linda que o modelo transteórico tem, e que agora eu vou dar o exemplo contrário, que a gente pode estipular na consulta convencional e em qualquer estilo, mesmo na entrevista motivacional, é a aliança terapêutica, que é obrigatório no modelo transteórico. Eu amo a palavra por si, né? Isso. Aliança terapêutica, que coisa mais linda, gente. Não é um saber, mas é uma cumplicidade de, inclusive, isso combate aquilo que eu tanto falo, Rô, que me dói às vezes quando eu ouço assim, ó. O paciente mente. Não. Amores, o paciente, você não se comunicou. O paciente conta sobre as drogas que ele utiliza. Se você estabelecer uma conexão, é que nem contar alguma coisa para alguém, para os seus amigos. Então, no momento que você constrói esse relacionamento e você se torna um conselheiro, oferecendo um sistema de afeto, de apoio, o paciente vai trazer melhores resultados, né, Rô? Sem dúvida. Eles usam um termo, né, que eles falam da empatia, que no caso da empatia, não de se colocar no lugar do outro em si, mas na linha tênue entre a apatia, ou seja, a possibilidade de ser insensível com aquela pessoa, né, com o problema, e a simpatia, que é exatamente a capacidade de sofrer junto daquela pessoa. E você tá nesse meio termo para conseguir ser essa pessoa, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, de tipo assim, quando você trabalha com transtorno alimentar, né, que é o meu caso na prática clínica, né, eu tenho foco no tratamento de transtornos alimentares, você escuta cada coisa que você fica, assim, realmente muito horrorizada, né? Por exemplo, tem um caso clássico meu, de uma paciente bem antiga, que ela tinha o hábito de vomitar, né? Ela tinha um quadro, na verdade, ela tinha um transtorno alimentar não especificado, porque ela ficava meio entre anorexia e bulimia. E ela tinha muito medo, porque a mãe dela via, né, ela vomitar, e aí ela passou a não vomitar mais no banheiro. Ela começou a guardar o vômito embaixo da cama para que a mãe dela não visse que ela ia no banheiro vomitar. E aí, nesse comportamento dela, por exemplo, quando ela me contou isso, eu achei assim, eu disse, foi o ápice da intimidade que essa menina compartilhou comigo, né? Que ela simplesmente me contou que estava vomitando e que ela estava guardando esses potes embaixo da cama e que muitas vezes esses potes ficavam lá semanas, que quando ela ia retirar, já tinham presença de larvas, por exemplo, dentro daquele, né? E que aquilo gerava prazer nela. Ela se sentia bem quando ela via aquilo, né? Tipo, então, esse tipo de coisa você só atinge se você trabalhar algum desses modelos, né? Vamos dizer assim, você utilizar de algumas teorias. Como você disse, essa aliança terapêutica, que é o termo, né, bem utilizado pelo modelo transteórico, mas independente da nomenclatura que a gente utilizar, né? Que serve para expansão de forma geral, né? Para novo modelo de consulta. Exato. Onde eu falo com o pessoal do Atende Nutri que você estabelece melhores resultados, que é um treinamento para nutricionistas que querem viver de consultório, querem aprender a ter o atendimento e como usar os recursos na consulta. Eu falo muito isso, que a gente estabelece essa relação, né? Vai gerar melhor engajamento, vai envolver o paciente e ao envolvê-lo no processo decisório, inclusive, ele traz a verdade, as dificuldades
e resultados diferentes. E eu acho que a gente tem que ser humilde de dizer que coisa bem boa quando a gente ouve de um paciente. Cada um tem uma história de impacto, né? A minha foi uma bailarina que nós chegamos num nível de aliança terapêutica tão grande que ela me ligou e disse: por favor, venha na minha cidade. Era uma cidade próxima, eu morava no interior de São Paulo. E ela disse: venha na minha cidade, me ajuda, porque hoje eu estou com um pensamento fixo em acabar com tudo isso. Ó, eu vou chorar. E aquilo foi muito verdadeiro, porque a gente sabe que são pessoas que realmente usam a dramatização de uma forma muito mais acentuada, né? Claro, até porque é uma doença mental, né? É uma doença exatamente, mental. Muito bem colocado. Então, de novo, vem da habilidade do nutricionista, ele tem que estar preparado. Isso. Eles são extremamente carismáticos e envolventes, os pacientes com transtornos, porque as pessoas têm uma ideia de que é tudo muito fechado, reservado. Não, a gente tem um perfil daquele paciente que ele é reservado, sim, mas tem aquele comunicador, um sedutor que te convence que ele não tem um problema, um transtorno. Você tem um problema em querer ensinar sobre alimentação ou conversar sobre isso. E esse era o perfil dela, por ser bailarina, dançarina. Ela tinha um perfil de personalidade muito comunicadora. Então, eu me lembro muito disso, sabe? De eu sair de onde eu estava, ir para onde ela solicitou, convocar os pais e isso que eu falo, o quanto é importante a gente descer desse pedestal de consulta, de sermos nutricionistas e sermos pessoas em atendimento, em comunicação, em acolhimento, né? Então, isso é muito importante, gente, muito legal. E olha só, já são 2 e nós poderíamos passar a noite aqui contando histórias. Exatamente. Do quanto é importante essa aliança terapêutica. E tem uma coisa que também adoro, Rô, acho que você também, já pelo que você contou, dentro do processo do modelo transteórico, que é a provocação das discrepâncias e do que eles chamam de equilíbrio de decisões. Sim. É avaliar. Tá bom, mas para eu conseguir esse resultado, eu preciso gerar mudança nisso. E quais são os prós e os contras disso? Isso. Porque daí a pessoa consegue dizer, não, mas eu não quero. E aí ela ouvindo isso, né? Ó, doutor, eu quero comer de tudo e quero emagrecer e quero continuar sedentária. Então, assim, é muito engraçado que a pessoa dá um sorriso interno, como quem diz, entendi. Sim. Né? Aquela coisa do... Mas partiu dela, não é um papel, não são 5, 10 folhas. Isso. Eu fui num nutricionista com a mamãe, aquela história de santo de casa, tá, gente? Eu amo minha baixinha, mas olha, quem conhece sabe. E aí o nutricionista mandou uma pasta belíssima, um puta profissional, tenho certeza. Quero acreditar que talvez não tivesse a habilidade para lidar com paciente obeso, diabético, comunicador, né? E que aí só sabia dizer minha filha é doutora, minha filha é isso, é aquilo. Bom, mas não é sobre sua filha, é sobre você e o que você faz. Claro. E aí veio aquela pasta maravilhosa, sem mentira. Tinham 11 páginas de orientações, de instruções. Eu não preciso dizer que nada foi feito, né? Claro. É porque eu acho que ainda existe um modelo dentro do nutricionista que é como se o paciente fosse um receptor de informações e nós somos os provedores dela, né, no caso, e vai uma via de mão única, né? E na verdade, principalmente, né, na entrevista motivacional eles falam muito isso, que a gente tem que trazer o paciente para a responsabilidade dentro dessa consulta, né? Esse paciente, ele é uma pessoa, como é que eu posso dizer? Ele é o ativo,
né? Ele é a pessoa ativa ali, ele que tem que fazer as coisas. Nós vamos ajudar, vamos tentar Nós guiar. vamos gerar reflexão e E, provocações para que ele próprio e consiga trazer. Aliás, o modelo transteórico ele fala disso, né? Que são os principais ativadores, que é isso, a situação de esvaziamento, afeto negativo e sofrimento emocional, né? isso. E São tem aquele negócio também da teoria da autodeterminação, que também é uma coisa, né, que a gente pode trabalhar em paralelo, que é exatamente quando a gente fala da motivação autônoma e da motivação controle, né? Tipo, quando aquilo parte de mim, quando aquilo é intrínseco, é totalmente diferente. O ambiente influenciando, ou seja o profissional ali me falando, é a mesma coisa que minha mãe falar, é a mesma coisa que minha avó falar, é a mesma coisa que meu irmão falar, né? A fala não faz a ação, né? Isso influencia. De e fato, nós. nem como eu gosto muito de falar, né? Qual é o teu comprometimento? Uma coisa que Perfeito. eu aprendi em psicologia, o paciente ele pode estar 100%, gente, comprometido com a contemplação, com o desejo, com a E, ideia. Não é que ele não está comprometido, ele está, ele vai fazer, ele vai no supermercado, ele vai comprar tudo que o nutricionista falou, ele vai voltar nas consultas, mas ele não vai gerar resultados, isso. porque ele não consegue lidar com a interrupção daqueles fatores que provocam aquele hábito. Ele não consegue lidar com essa interrupção. Exatamente. Então é difícil, né, Rô? E por isso É que é legal ter conhecimento técnico, da e técnica, de como usa habilidade, treinar, né? isso. Fazer, E claro que faz humildade. Eu muita. falo muito para os meus alunos, eu dou até o meu exemplo no intuito de me expor. Eu sou dislexa. Eu falo errado, eu entendo sons errados. No entanto, não me impediu de ser uma palestrante, de ser De ser doutora em doutora. nutrição, não, não me impediu de atender um paciente. Às vezes eu pronuncio errado, eu travo, eu dou risada com aquilo, enfim, né? Eu treino. Isso. E É uma como habilidade. tudo, a gente precisa amplificar essas habilidades. E você só aprende fazendo, não é, Rô? Exatamente. Falo isso demais. Assim, chega uma hora, principalmente quando a gente está a nível de graduação, por exemplo, né? A gente está explicando para o paciente, para aquele aluno que ainda está cru, né? Que ele ainda está na fase da construção da aprendizagem. Às vezes ele fica aquela assim, e agora, professora? Eu disse, e agora é com você, né? E agora você vai aprender na hora que o negócio começar. Porque não, né, o paciente, por exemplo, ele é uma pessoa única. Ai, mas eu já fiz isso daqui com fulano de tal e tal. Mas esse caso é diferente. A entrevista. Exato, que lindo isso, sabe? Você com toda essa prática ainda considerar essa individualidade extremamente importante. Que lindo. Total. Eu fico nervosa. Quase que todas as minhas consultas, minhas primeiras consultas, me geram nervoso. Porque eu fico naquela de, né, uma das coisas que a entrevista motivacional fala muito, e eu acredito que o modelo transteórico também, de uma certa forma, talvez não tão claro na teoria, mas isso acaba sendo necessário, a questão da escutativa, né? No processo da entrevista motivacional, Perfeito. pelo fato das perguntas serem abertas na entrevista motivacional, a escutativa se torna muito importante. Se eu não conseguir pegar no gancho aquela fala, naquele momento, aquilo passa e eu perdi a oportunidade de motivar ou de tentar empurrar ele para se motivar, para observar uma motivação intrínseca, né, dentro da fala dele. Perfeito, perfeito. Porque Eu quando falo que a escuta ativa é ouvir o que não foi dito. isso, A escuta ativa, ela também exige técnica, domínio de como se aplica. Escuta ativa não é ouvir tudo que o paciente fala e muito menos concordar. Tá? Isso é muito importante, né, Rô? A gente deixar claro que, enfim, né, tem colegas com mais experiência assistindo. Se quiserem contribuir, super bem-vindos. Mas a escutativa ela também é um passo necessário
para que a gente compreenda os relacionamentos, as questões ambientais, o nível de consciência consigo mesmo, escute o que não foi dito, como a gente brincou, mas, por incrível que pareça, gente, ela inclusive nos ensina a contestar, a discordar, mas de uma forma amorosa, pacífica. Então, a escutativa não é, aham, tá, ai, que legal, é mesmo? Não, não é concordar, não. Venha cá, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo, e aí vem a ambivalência e outras E aí coisas que vem a a gente pode interpretação estar usando, né? motivacional, né? As perguntas abertas diante Exato. daquela fala, né? O que aquele paciente está me dizendo? E essa escutativa, o que eu acho que de tudo que eu mais aprendi no momento em que eu estive treinando essa habilidade, foi realmente ver que cada paciente é um paciente. Né? Que quando você está escutando, mesmo vamos dizer assim, é um quadro clássico, é uma pessoa com obesidade, é uma pessoa diabética, ele tem comportamentos assim, mas quando você escuta aquela vivência, ela é individual. E aquela pergunta, ela acaba sendo específica, mesmo que aberta, ela é como você falou assim, você pega o gancho, né? E a pessoa fala, tipo assim, eu tenho medo eu quero controlar a minha glicemia, mas eu tenho medo de me furar. Né, que é uma das coisas que eu escuto mais. Aí eu falo, então você relatou que você tem medo de se furar, né? E como que... Então isso provavelmente é uma das coisas que te impede, é isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo, me impede de controlar a minha glicemia? Aí ele repete o que ele está dizendo, né? Como é essa dor? Como que isso realmente, né, te limita? E aí você começa a conversar com aquela pessoa e puxar para o lado da entrevista motivacional, né? Que com essas perguntas abertas vão surgir outras possibilidades, a pessoa vai se escutando, né? Quando a gente está numa consulta, principalmente, vamos dizer assim, para o lado da psicologia, se a gente está fazendo um processo terapêutico, a ideia não é que aquele psicólogo te dê um conselho, é que você consiga se escutar na sua fala para que você mesmo possa determinar o seu processo de mudança. O que eu posso sempre fazer? explico assim, a escutativa, ela é uma técnica para auxiliar o diálogo eficiente. Então, é onde você, mantendo a escutativa, vai conseguir estabelecer o nível e a intensidade do diálogo. Para que isso, de uma forma muito sincera, claro, né, seja mais eficiente, seja uma comunicação melhor com o cliente. Então, ela é uma técnica, ela gera confiança, ela não pode, não é uma questão de concordância, tá? E ela é usada, gente, em nível empresarial há muito tempo. Vendedor aprende escutativa. Verdade. Você é de Goiânia? Mas peraí, seu sotaque é de Fortaleza. Aí pronto, a mente da pessoa, puf. Aliás, assim, gente, vendedores, gerenciamento de equipe. Eu lembro um tempo atrás que eu comecei o MBA na Getúlio e eles falavam, foi a primeira vez que eu ouvi falar de escutativa há uns 20 anos atrás e uma coisa totalmente voltada para marketing, comunicação. E a gente está trazendo esses recursos da neurociência, agora já faz tempo, né, gente? Mas, enfim, agora não tão agora, mas usando os recursos de técnicas de comunicação para ampliar o efeito na consulta. Então, é ouvir e observar com bastante atenção, prática. Escutativa é uma técnica que envolve também empatia. E adorei o que você falou, porque empatia não é se colocar no lugar do outro. Isso, nesse ter compaixão, eu gosto muito da definição de ter solidariedade com o outro, mas auxiliá-lo a sair daquele lugar e não entrar junto com ele. Quem entra é o amigo, né? Quem entra é o amigo. Ótimo. Nosso papel é entrar, né, junto. E ela também envolve feedback, que é uma das coisas que eu amo. Sabe? É dar o feedback, não a crítica, gente. São coisas diferentes, mas é oferecer o feedback, que é bem isso. E exemplo, por exemplo, que a Rô citou, né? Então venha cá, você está me dizendo que você não gosta de se furar.
mas como será o tamanho desse furo? E o seu poro, que tamanho tem? Quantos furos a gente pode suportar? É realmente desagradável, mas o que é mais desagradável? E aí começar a elaborar isso, enfim, melhorando a qualidade da consulta, mas também trazendo, acho que o paciente para as observações, para os relacionamentos em que ele precisa estar, né? Para a flexibilidade que ele precisa buscar o reforço positivo. Exatamente. O reforço positivo, né, é uma das coisas que a gente tem mais que fazer, né? É a questão do passar as impressões positivas para aquele paciente logo desde o começo, vai ajudá-lo a motivar, né? Vai ajudá-lo a encontrar as motivações internas, né? As intrínsecas ou as autônomas, enfim, né? Dentro do modelo da possibilidade de motivar. É como dizer assim, ninguém motiva ninguém. Quem se motiva é a pessoa. Agora, nós, enquanto profissionais, podemos estimular, podemos, assim como o ambiente, né? Às vezes vem uma motivação extrínseca, por exemplo, sei lá, porque minha vizinha emagreceu fazendo tal coisa, eu acho que eu posso fazer também. Muitas vezes, dependendo, né, como essa motivação ela vem do outro, ela vem do ambiente, se a pessoa não encontrar prazer junto daquilo, né, vamos dizer, a vizinha encontrou prazer ali, naquilo que ela fez, e aí ela conseguiu atingir o objetivo, se aquela pessoa não encontrar prazer naquela atuação, ela não vai conseguir sustentar aquela motivação. Exatamente. E o que impulsiona, que tem muito a ver com a motivação e o propósito, né? Eu posso ter a mesma meta, eu posso querer a mesma jornada. Quero emagrecer, assim como a vizinha, 20 quilos, mas o formato desse querer é totalmente diferente. E uma coisa que me lembrou é que também é uma técnica que as pessoas confundem. Escutativa, gente, não é só escutar, é fazer perguntas de uma forma interessante. Né? No Atende Nutri, eu ensino algumas técnicas, como o PARR ou o PARD, que são técnicas de o formato de como perguntar e relacionar com a resposta. A escutativa é uma técnica que você, por escutar bem, por ter atenção plena, por ter uma comunicação amorosa, você faz perguntas que geram movimento. Então, para aí, deixa eu entender. O que te impede, então, de você aplicar a tira da questão da perfuração? Mas isso também pode estar te impedindo em qualidade de vida. E aí você começa a trabalhar com o seu paciente, né? Essa atenção plena e comunicação amorosa. Então, é uma técnica de perguntas. A escuta não é confidente, virar confidente, né? É uma técnica de perguntas que vai gerar movimento para o profissional fazer melhores perguntas, tá, gente? Olha como a gente já cai, como essas técnicas estão interrelacionadas, né? A gente começa motivação e isso. E aí vem para a entrevista motivacional, modelo transteórico, escutativa, comunicação amorosa e realmente e no fim das contas, existe a complementariedade disso, né? Que eu acho que quando a gente começou essa discussão, né, que acabou gerando a live e tudo mais, foi mais ou menos assim que eu quis explicar, né? A gente tem muito a questão mas qual técnica que eu vou agora, né? Às vezes a gente vai numa e a gente vai ter que seguir todo aquele protocolo específico que aquela técnica pede, e de vez em quando talvez a gente se sinta limitado naquele caminho e a gente precise procurar outras técnicas. Então, por exemplo, vamos dizer, eu comecei num modelo de entrevista motivacional e tudo, e realmente senti a necessidade de partir para um modelo transteórico porque eu não estava conseguindo evoluir aqui, mesmo seguindo todo o protocolo, né, de vamos agendar aqui essas metas direitinho, vamos trabalhar essas ambivalências, né? Vamos construir esse vínculo e fortalecer, na verdade, antes, né, de
de explorar isso, mas sentir, eu preciso explorar também a prontidão desse paciente. Aí quando chega nessa hora, aí eu sempre acho que o modelo transteórico, vamos dizer assim, é onde pode ser que as pessoas estejam confundindo Perfeito. teorias, né? Confundindo teorias e acabando achando que É. uma coisa é a mesma coisa. Não é, né? Se eu for... E olha que legal, né? Quando eu identifico o estágio, eu posso usar a entrevista motivacional, a escutativa, perdão, para criar um movimento de um estágio para o outro e auxiliar o paciente. Agora, eu gostei disso que você falou, são técnicas, por exemplo, a entrevista motivacional, você tem que saber como faz como cria a pergunta. Eu uso muito o 5AS, né, que é o perguntar, avaliar, aconselhar, concordar e auxiliar, mas também a gente tem outras abordagens, né? Tem outros formatos aí para entrevista motivacional. E, de novo, é usar a técnica. Tem o PAR, né? Tem o PARD, tem o 5AS, mas não é também só perguntar. Claro. E aí o aluno fica muito ansioso, talvez, né? Então como eu faço? Treina, eu falo uma coisa que eu adoro. Cola, faz um roteirozinho Isso. e testa, treina, que daqui a pouco aquilo flui, porque você executou várias vezes, né? Isso. Assim como eu aprendi algumas palavras que são difíceis para mim e não tem sentido nenhum a fonética dessas palavras, e eu detesto quando alguém fala chamando a sílaba tônica, porque eu não entendo isso, né? É justamente essa a dificuldade. Que, enfim, você tem que treinar. Quer ver uma palavra hiper mega difícil para mim? Bochecho. Bochecho e bocejo, para mim, é a mesma coisa. É o mesmo som. Eu aprendi a delicadeza das diferenças entre as duas. E parece engraçado para quem não é dislexo, mas para mim é difícil, né? Então, isso são habilidades que a gente pode melhorar. E a pergunta, a forma de diálogo, também são habilidades. Aí a Rose comentou aqui, né, que a cliente dela disse isso. A Rose é do treinamento de consultório, uma fofa, uma mega nutri. Que agora eu entendi o porquê a amiga conseguiu emagrecer. Né? Então, assim, isso é bem comum, né? Aí ela continua, depois de 30 anos de dieta, agora ela está se sentindo motivada. Porque, Rose, como você tem feito todo um treinamento, né? E hoje você já consegue alinhar a motivação do cliente com o propósito dele e com a mudança em si, o que ele precisa fazer. Porque não adianta também eu só descobrir, uau, é o meu grande desejo. Tá, mas e aí, como que doutora? eu faço? E como que eu faço? Como é que eu saio daqui? Exato. É isso mesmo. E não adianta apontar, né? Ai, Como a gente olha. diz assim, tome aqui a dieta. Toma aqui Pois seu é, é falar uma pra cá. dieta, isso mesmo. Vá para sua Puta, que casa lá sensacional, né? com aquela dieta calculada maravilhosa que eu fiz para você, diante das suas demandas e tal. Mas como que eu vou seguir Perfeito. isso daqui, né? Eu sempre falo muito, até para os meus alunos, enfim, de pós de tudo, a questão do plano de ação. O que é que eu posso fazer para ajudar a pessoa a atingir o objetivo dela? Eu já tentei mostrar para ela todas as motivações que ela poderia ter, né? Que ela tem, e ela encontrou isso. E agora, como é que ela vai fazer para agir? Isso também é nosso papel. Né? Isso também é nosso. E eu adorei essa fala. Como ela vai fazer dentro da realidade, das dificuldades e dos recursos dela. Isso. É para ela. Isso. É muito legal. Eu acho que essa virada de chave tem que ter. Né? Isso. Eu falo que assim, ó, eu trabalho com meio acadêmico há 25 anos, né? Coordenei já 2 graduações. E às vezes eu tenho vontade assim precisava reformular o currículo básico, a matriz de disciplinas. Entre essas reformulações, trazer algumas discussões e técnicas
que são vistas e faladas, né? Desde uma fidelização de cliente, desde uma gestão de problemas, de dificuldades, desde um marketing pessoal, porque não é a gente só falar no cliente. Se é um relacionamento entre pessoas, você tem que estar bem e também muito bem treinado, preparado. Você também tem que escutar a si mesmo, né, Rô? Essa coisa que eu aprendi, né? Não importa se está tudo horroroso, você está pleno na consulta. Claro que importa, os seus problemas não podem interferir. Mas se você não está bem, gente, o coração fala com outro coração. Tem uma fala no Mindfulness, né, que eu aprendi muito quando eu comecei a praticar, que é assim, como que eu vou conseguir realmente persuadir o meu paciente a fazer algo que eu não faço? Como que eu vou conseguir convencer na minha fala se eu não vivencio? Como que eu vou querer, por exemplo, que uma pessoa vivencie a atenção plena, né, ao comer, se eu não vivencio? Como que eu vou? Porque a teoria, muitas vezes, né, que é exatamente aí onde a gente está falando, existe uma teoria que a pessoa vai estudar, que ela vai se preparar, mas se ela não treinar, aquilo acaba que fica, a pessoa não volta, porque ela vai sentir superficialidade naquele conteúdo. Agora, aquele paciente que vive, ou aquele nutricionista que vive aquilo, né, que tem que pratica isso, que torna isso uma habilidade, como é que eu digo, aprimora isso, aí a gente sente completamente diferente. O paciente sente completamente diferente. Totalmente. E volto a dizer, óbvio que a gente tem que ter uma postura profissional sempre, Claro. Mas procurar se melhorar. Tem uma frase que eu sempre digo que é: viva daquilo que você quer falar e não fale daquilo que você quer viver. São coisas diferentes, né? Então é legal quando você vive sobre isso. E quando eu falo vive, não é desenvolver uma ortorexia e criar fobia de gordura e achar que isso é o ideal. É você conseguir chegar num equilíbrio que você possa comer a sua pizza, o seu cachorro-quente, sei lá o quê, e entenda isso, né? Eu dei uma entrevista para uma rádio sobre essa polêmica do guia alimentar, e é tão interessante que a primeira coisa que a repórter falou é assim, ó, por exemplo, é não beber refrigerante. Aí eu fiquei pensando, não, mas olha, eu não bebo refrigerante. Porque eu me eduquei, eu sou técnica em nutrição, então essa questão da alimentação, quando eu era adolescente, era budista, então essa coisa da alimentação foi um aprendizado muito cedo. Mas eu disse para ela, se a pessoa faz atividade física, se ela dorme bem, se ela tem família, se ela tem propósito na vida, na carreira, e aí comecei a falar de saudabilidade, come frutas, come vegetais, e toma um refrigerante de vez em quando, não tem problema nenhum. Nossa, eu tive a impressão que a mulher ia dizer assim, fora daqui, você não é nutricionista. E é aquela coisa, aonde no guia está dizendo que a gente não pode tomar refrigerante, né? Porque lá exatamente, não, né? Exatamente. Lá fala o excesso do ultraprocessado. Lá fala sobre esses nutrientes vazios, sobre a combinação. Tá aí, ó, tá convidada. Vamos falar a qualquer hora, que eu acho que tem que esclarecer que isso daí não tá legal. O jeito que estão argumentando, ninguém está batendo no industrializado, mas o excesso. E quando a indústria usa o sistema córtico-límbico com o intuito do super prazer, de acionar sistema de recompensa por conhecimento técnico, por conhecimento científico desta química, onde combina açúcar, gordura, sal, sódio, açúcar, gordura, sódio e o umami, tu sabes que esse sistema de recompensa é acionado e vem o super sabor, o super prazer. Então, existe sim, o que a gente não quer é a ideia nem errada de que absurdamente tudo natural. Não, isso pode não ser saudável. Não Inclusive, é. acabei de citar um transtorno alimentar sobre isso.
como também achar que você está comendo uma bolacha recheada, enriquecida com vitaminas e minerais, e que aquilo supre os vegetais, as vitaminas, as frutas, porque não é verdade também, né? E tem estudos comprovando isso, inclusive cápsulas, tá, gente? Tem uma meta-análise de 2011 que fala muito legal isso. Teu intestino sabe, teu corpo sabe o que veio do alimento e o que veio de uma cápsula. E que legal você trazer essa discussão, porque isso é muito importante, entender o que a gente chama de padrão de comportamento, né? E virar a chave na gente e aí trazer o desenvolvimento desse plano de ação, ou eu chamo muito de plano de mudança com o meu paciente, né? Vamos fazer um plano de mudança? Isso. E aí trazer essa reflexão, essa autoeficácia para o processo, né? Muito, 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 muito importante mesmo. Olha, gente, que delícia ter alguém com esse conteúdo, né? Tão delicioso para a gente discutir. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço muito, 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 né? Adoro falar sobre isso. Posso passar a minha vida inteira falando sobre motivação e nutrição, né? E comportamento alimentar, enfim, falar do guia, esse negócio também é uma outra, né? Um outro gancho que surgiu aí, que tá todo mundo discutindo mil coisas, e que eu até considerei algo, né? Nem fui tão radical a ponto de dizer assim, o guia não merece ser revisado. Eu acho que sempre pode melhorar. Né? Claro! E merece ser revisado, sim. Claro. Eu acho que, inclusive, a gente pode discutir mais abertamente provocação, tá, gente? Agora é o meu momento sarcástico final da live. A gente pode discutir abertamente sobre os efeitos de agrotóxicos e os mais de 290 agrotóxicos liberados em um ano. Por que não? Podemos, né? Podemos discutir também. Então Mas, gente, olha, maravilhoso, um privilégio muito grande. Rô, obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho. E que bom que a nutrição tem pessoas ímpares, viu? Obrigada pela sua participação na pós. Obrigada, eu agradeço pelo convite, pela troca, né? Eu acho que a ideia realmente é enriquecer os profissionais o máximo que a gente puder, né? Eu sou 100% docente, 100% ciência, muito mais do que clínica, adoro a clínica, mas eu me alimento, vamos dizer assim, a minha alma de ciência e é dela que eu gosto, então eu sempre estou disponível para a gente fazer essas trocas e tentar esclarecer quando a gente observa que as pessoas estão confundindo, né, teorias e, enfim, a gente está, né, aqui para mostrar como que na prática realmente é e como que a ciência realmente mostra e que, né, qualquer pessoa... E o lindo, né, é que a gente une, não é cientista maluco, a gente traduz a ciência para a prática. Isso. Então, isso é muito gostoso. Que bacana. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada a todo mundo. Contem com essa linda aula. Gente, prazer muito grande. Um beijo, Rô, mais uma vez. Obrigado. E a live vai ficar no canal do YouTube. Beijão, Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.